Olá, chegando para mais um Dormindo com Deus. Eu sei que você está sentindo falta de estarmos juntos, estudando a palavra de Deus antes de dormir. Alguns têm pensado que há alguns problemas, a internet, mas estávamos na Casa de Paz na segunda-feira, junto com Fabiano, Abraão. Terça-feira na irmã Rita, mais um aniversário de casamento, onde estávamos com os jovens, feriado em Campinas, estávamos com jovens, mas hoje voltamos. Eu sou o pastor Marco Antônio e este é um programa da Igreja do Nazareno Ebenezer. Até aqui nos ajudou, tem nos ajudado o Senhor. O nosso lema é durma em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de você de uma maneira muito, mas muito especial. E esse é o nosso Deus, o nosso Senhor, que cuida de mim e de você. A cada momento Ele tem estado presente, bem perto, bem próximo ao nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu quero junto com você ver agora uma pequena palavra que diz o seguinte. Esta é a palavra para a gente começar o programa. O espírito crítico é como uma planta venenosa. Precisa apenas de um pequeno contato para espalhar o seu veneno. Um espírito crítico é como uma planta venenosa. Precisa de apenas um pequeno contato para espalhar o seu veneno. Quando olhamos para 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 16, a palavra do Senhor diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Que possamos ter em mente esse momento especial que a gente tem. Toma muito cuidado, porque a nossa língua pode ser uma planta venenosa se você passa um espírito crítico e esse veneno vai contaminando todas as coisas. Que Deus nos ajude para que então possamos ser pessoas cheias da graça e da misericórdia de Deus em nome de Jesus. Olha, estamos a caminho do Natal. Estamos a caminho do Natal. E nesses dias, como eu prometi desde a semana passada, estaremos olhando para textos referentes à questão do nascimento do nosso Salvador. Nós damos uma grande importância a essa data, cientes de que a data do nascimento não é dia 25 de dezembro, mas é aquela em que o mundo para poder falar do nascimento do nosso Salvador. Quando olhamos para o trecho da palavra de Deus, nós descobrimos que então o Senhor veio, trazer salvação sobre a nossa casa, nossa vida e nossa família. Sendo assim, nós não podemos, de maneira nenhuma, estarmos esquecendo de comemorar esse momento único na presença do Senhor. Aniversário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, nós vamos olhar para de número 1, Lucas capítulo 1, verso de número
então, 26 a 38, nós encontramos nesse trecho da palavra de Deus falando sobre o nascimento. E durante esse período, algumas vezes, vamos para Lucas, capítulo de número 1, onde nós vamos ter, então, a questão do nascimento de Jesus. Verso de número 26. Se você tiver uma Bíblia, Lucas, capítulo 1, verso de número 26. Diz assim a palavra de Deus: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agradecida, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês da gestação para aquela que dizem ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. E o anjo foi embora. Que história extraordinária da pessoa e do nascimento do nosso Senhor Jesus. Nessa noite nós vamos ver que tipo de pessoa que Deus usa. Qual é o tipo de pessoa que Deus usa? Baseado nesses versos de 26 a 38 do capítulo 1 de Lucas. A Bíblia mostra, em primeiro lugar, que Deus está buscando pessoas para usar. E qual é o tipo de pessoa que Deus quer usar? Quando nós olhamos aqui e vemos nesse trecho da palavra de Deus, Maria sendo escolhida por Deus, ele então vê que ela era muito especial e ela foi escolhida para trazer ao mundo o Filho de Deus. Mas sabemos que Deus a escolheu com um propósito. Com um propósito. Que tipo de pessoa Deus usa? Deus usa uma pessoa com a qual o texto que nós olhamos aqui está falando que ele
usa esta mulher com um propósito específico. Não diz que ela era perfeita. Não diz que ela era alguém superstar. Mas ela foi a escolhida pelo Senhor. Não foi por causa da sua educação, porque ela não tinha muita. Não foi por causa da sua riqueza, porque ela era pobre. Não foi porque ela estava madura, porque ela era apenas uma adolescente ainda na época. A razão que Deus escolheu Maria é porque ela confiou em Deus. E a pessoa que Deus usa, e é por isso que estamos olhando para esses trechos que conta a história do nascimento da pessoa do Senhor Jesus, é aquela pessoa que confia em Deus. Você confia em Deus nesta noite? Nesse Natal, Deus pode te usar tremendamente, desde que você confie no Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Ela era tão comum quanto você e eu, mas Deus escolheu uma camponesa simples, comum, para se tornar mãe daquele que é filho de Deus. Mesmo sendo ela comum, Deus usou de forma extraordinária. Então, quando nós vemos que Deus está buscando pessoas para usar, não pensa que são pessoas extraordinárias, mas são pessoas que confiam no Senhor. São pessoas que precisam entender que Deus quer nos usar e que a bênção especial de quando Deus nos usa, na verdade, é para abençoar outra vida. Deus usou Maria para abençoar muitas, mas muitas outras pessoas. Então, quando a palavra de Deus começa a narrar a história do nascimento do Senhor Jesus, primeiramente, precisamos entender que o Senhor está procurando e encontrou alguém para ser instrumento da bênção de Deus. Muitas vezes nós permitimos que os nossos medos nos mantenham muito pequenos, quando não conseguimos descobrir tudo, quando temos de confiar em Deus, então parece que o medo nos mantém muito pequeno. Muitas vezes nós não estamos dispostos a dar o passo necessário para permitir que Deus nos abençoe. Maria, ainda jovem, muito jovem, permite que Deus a use e ela confia no Senhor. E essa confiança, então, tira e lança fora todo medo. A fé leva-nos além do medo. Você acha que Maria estava com medo do que ia acontecer? Medo da crítica? Você pode imaginar como essa moça foi criticada por estar grávida? E ainda, José não havia se casado com ela. A crítica era: você engravidou antes de casar, hein? Você cometeu um pecado, hein?
mas ela não estava com medo. O Senhor está procurando pessoas nesse Natal, tal qual Maria, para ser usada, para ser instrumento de bênção, para abençoar pessoas. Você está disposto, está disposta a ser usada por Deus para abençoar pessoas, independente das críticas? Ao lermos esse texto, nós vemos que ela se achou grávida pelo Espírito Santo. E ela não ficou com medo das críticas. Também não ficou com medo do sobrenatural. Ela foi levada a não ter medo. Veja, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Portanto, nós encontramos que uma pessoa que Deus usa também é uma pessoa que deseja fazer a vontade dele. Deus nunca tira o nosso livre-arbítrio. Você tem o direito de desperdiçar a sua vida e não fazer valer a pena para qualquer coisa. Não é a situação de Maria. Maria tinha o desejo de estar fazendo a vontade de Deus. O tipo de pessoa que Deus usa é aquela que deseja fazer a vontade de Deus. Nesse Natal, e é por isso que nós estamos vendo essas mensagens, não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Mesmo que possa haver críticas duras, não tenha medo de maneira alguma. O Senhor, seu Deus, está bem próximo de você. Veja só como nós podemos olhar para essa jovem, adolescente ainda, que precisava da graça e da misericórdia de Deus. Ela não disse que não desejaria aquilo. Ela estava pronta para ser usada pelo Senhor. Não disse para Deus, escolha outra pessoa. Eu não. Vai, Senhor, procura outra. Não. Ela assume e então começa a sua trajetória. Impressionante, porque muitas vezes o Senhor quer nos usar e nós temos medo e nós quase que dizemos, Senhor, escolhe outra, vai em outra direção. Minha pergunta para você é, daqui até o dia do Natal, você quer ser usado por Deus? Quer ser usada pelo Senhor? Você está pronto e disponível para fazer a vontade de Deus? Como diz o Salmo de número 40, verso de número 8, diz assim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Deus usa pessoas que decidem pagar um preço. Se a gente olhar para a história desta jovem adolescente, ela estava pronta para pagar um preço. Críticas iriam chegar. O seu futuro marido, o seu noivo, queria ir embora. Aliás, foi embora. O anjo do Senhor falou com ele e ele voltou. Veja que esta moça teve que pagar um preço, talvez de críticas, de acusações. O marido quer se retirar para não difamá-la, mas o que custou para Maria estar grávida
pelo Espírito Santo. Sua reputação, ela era uma virgem, grávida e noiva. Você consegue compreender? Sou solteira, estou grávida e o meu bebê vai ser de Deus. Olha só, ela pagou um preço. O que aconteceria se a sua noiva ou seu noivo falasse: olha, eu não vou ficar com você, porque você está grávida, meu não é esse filho. Ela então, mesmo em meio à rejeição crítica, ela estava ali firme, pronta para ver ou esperar o seu bebê nascer. Você tem coragem de dizer: Deus, o que o Senhor quiser, faça na minha vida. Pode fazer. O que o Senhor quiser, pode fazer. Nesta mensagem de Natal, nós precisamos lembrar de Maria, que mesmo com as pressões todas, o que o Senhor quer fazer da minha vida, pode fazer. Pode me usar. Deus usa pessoas que ousam confiar nas suas promessas. Precisamos ser pessoas de fé. Precisamos, em nome do Senhor Jesus, crer nas promessas do Senhor. Era algo marcante, extraordinário, especial, que Maria estava esperando. O nosso Salvador, o Salvador da humanidade. Ao olharmos para esses trechos da palavra de Deus, nessas noites que virão, que possamos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, estarmos prontos e preparados. Prontos e preparados, muito preparados, para, em nome de Jesus, olha, ser usado pelo Senhor, para louvor, para a honra e para a glória do nome dele. Você está pronto nessa noite, em nome do Senhor Jesus? Você está disposto a ser usado? Possa usar a sua vida para o louvor, honra e glória do nome dele. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da tua pessoa, nós estamos. Ó Deus, que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu favor possa estar sobre a nossa vida. Ó Deus, queremos ser usados pelo Senhor para o louvor, honra e glória do teu nome, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que o Senhor, anos atrás, usou a vida de uma adolescente. Ela ouviu a voz do anjo, abriu o seu coração, estava pronta para receber todas as críticas, estava pronta para receber das pessoas à sua volta o desprezo, mas estava firme, querendo ser usada pelo Senhor. Ó Espírito Santo, que cada um que me ouve hoje possa ter essa mesma disposição para a honra, a glória
e louvor do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém? Muito bem, deixa eu dar um alô aqui às pessoas que estão nos assistindo. Lembrando que você que assiste, que você possa ser usado por Deus nesse Natal, em nome de Jesus. Quero dar um alô à minha tia, que está pedindo oração aqui pelo meu tio Toninho, não anda muito bem. Os exames de sangue deu alterado. Vamos estar orando por ele, viu, tia? Manda um abraço para ele, que o Senhor possa estar sobre a vida dele, em nome de Jesus, e que ele possa melhorar, em nome do Senhor. Também a minha mãezinha querida, um beijo, que Deus te abençoe. A Rita, que não estava muito bem, e tinha um abraço, viu? Senti sua falta no culto hoje, espero que você esteja melhor. Também Dona Luzia, um abraço, Dona Luzia. Deus abençoe você, senhora, seu marido, em nome de Jesus. Dona Cacilda, lá de São Paulo, um abraço, Dona Cacilda, Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Olha, a nossa amiga, ó, deu no pé e foi para Minas. Uai, trembanço, foi lá comer queijo, lá na casa do pastor Marlon. Depois a senhora manda um abraço para ela. Também quero mandar aqui um alôzinho, a Rita, que está pedindo oração aqui, justamente porque ela estará correndo 21 quilômetros. Deixa eu ver se eu tiro esse trem daqui. 21 quilômetros. Então, estará indo correr. Que Deus possa te abençoar e dar forças a você. Nem de carro eu estou correndo isso, viu? Eu voltei a correr, mas estou meio devagar. Não chego lá ainda não. Muito bem. A paz aqui, a minha tia lá do DIC 6, que Deus abençoe em nome de Jesus. A Monique esteve conosco segunda-feira, na Casa de Paz. Um abraço em nome de Jesus. Minha tia manda um abraço lá para o tio Washington lá, viu, tia? Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem, obrigado pelo outro abraço aqui. Ela deu no pé. Foi dar uma força lá ao filhão. Verdade. Que Deus possa guardar e proteger. Quero convidar você a orar. Queridos, precisamos estar orando por esse tempo. As coisas estão aí, todo mundo meio agitado com a nova cepa. Que o Senhor possa nos guardar, nos proteger, nos dar graça, nos dar força em nome do Senhor Jesus. Que possamos passar por tudo isso, sermos mais do que vencedores, em nome do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, suplicamos a Deus o teu favor sobre a nossa vida. Precisamos e carecemos do Senhor. Ó Jesus, oramos pelas nações, por essa agitação, oramos, ó Deus, pelo nosso país, sabedoria, ó Deus, ao presidente do nosso país, com os ministros, os governadores, os deputados, os senadores, os juízes, que todos eles possam ter a graça de Deus, em nome de Jesus. Pai de amor, também nós oramos e suplicamos pela vida da Rita, que vai viajar, pela vida do meu tio, ó Deus, que o Senhor coloque as mãos sobre ele em nome de Jesus. Ó Deus, cura, sara a minha tia Ana lá de Caraguatatuba com as suas dores nas costas, que o Senhor possa estar sobre ela em nome de Jesus. Os outros pedidos, ó Deus, aqui mencionados, que o Senhor possa, ó Deus, com a sua infinita bondade e amor, possa estar sobre estas vidas. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Oramos pelos médicos, enfermeiros, atendentes, ó Deus, que agora estão com essa nova situação. Dá sabedoria para que eles possam vencer tudo isso. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, hoje, para a gente encerrar a nossa historinha, falam, mas não provam.
falam, mas não provam. Essa daqui é engraçada e quero dizer que é meio complicada. Ela diz assim, ó, que certo homem em seu sítio foi tirar leite da vaca. Ele levou tudo, menos a corda para prendê-la. Depois de pensar muito, ele resolveu então usar o cinto que tinha da sua calça para prender o pé da vaca. Você sabe que tirar leite da vaca, se não amarrar o pé dela, ela chuta o balde ou chuta você ou mete um coice na gente. E quando ele tirou o cinto da calça, a calça caiu. A pergunta que fica é esta: se aparece alguém ali naquele momento, o que essa pessoa pensaria deste homem? Com certeza poderia nascer mais um boato e o resultado seria uma difamação. Falam, mas não provam. Moral da história: antes de você falar qualquer coisa, verifica. Tenha certeza do que você está falando. Porque senão é a história do homem que tira o leite, foi tirar o leite, não tinha como amarrar o pé da vaca, amarrou com a cinta e a cinta caiu. Você pode imaginar? Eu fico imaginando. E se eu estivesse chegando ali no curral naquela hora, mas o que você está fazendo sem calça? E para explicar que focinho de porco não é tomada. Antes de falar, antes de passar algo, pense em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que nesse Natal Deus possa usar você em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus assim o permitir.